lá atrás, isso aí eu tô falando de, sei lá, 20 anos talvez. Bom, dinheiro vai ser sempre, talvez, a resposta número um. Vamos deixar o dinheiro de lado. Mas o que mudou para você bombar uma banda ou um projeto nesses 20 anos? Por exemplo, a gente estava numa transição ali. Né? Ficou mais fácil naquela época gravar um CD, que você saía do analógico para o digital, era um pouco mais acessível um estúdio de gravação e estava começando a dar para gravar mais ou menos legal em casa. Né? E eu lembro que, pô, que a gente queria era bombar o MySpace. MySpace nem existe hoje, né? Como é que é hoje, assim? Porque, cara, sei lá, Spotify, mas está todo mundo lá. Instagram, mas Instagram tá todo mundo lá. Eu acho que essa resposta tem muitas vertentes, né? Depende do seu segmento, depende... porque, por exemplo, a Five, ela trabalha fazendo festas, fazendo cerimônias, fazendo eventos e tal, né? Então, é um segmento diferente. O nosso tipo de venda é outro, né? E uma banda autoral tem uma outra característica, né? Que é uma característica que ela precisa aparecer em outros veículos, né? Ela precisa aparecer, se aparecer na rádio, excelente, se aparecer na TV e tal, né? Esse tipo de coisa, assim, né? A gente busca um circuito que é um circuito que está dentro das agências, que está dentro dos buffets, que está no público consumidor direto, né? Que é aquele cara que... Lógico, quanto mais gente conhecer a gente, melhor. Mas se a gente conseguisse mostrar o nosso trabalho para aquelas pessoas pinceladas, pegadas ali, né? Uma a uma, quem realmente é o cliente, seria maravilhoso, né? Então, se eu for pensar como a gente trabalhava antes, que era basicamente panfletando, né? Tipo, para vender o nosso tipo de trabalho, a gente ia nesses lugares de locação de roupa de noivo e Casamento e tal, tal. deixava o portfólio lá, ou, né, fazia uns portfólios bonitos, assim, todo, né, trabalhado, deixava lá, ou ia nos buffets, eu fazia muita vitrine, né, que ia tocar nos lugares para os casais irem ver e tal. E hoje a gente trabalha com o Google, trabalha com sites no casamentos.com, né, o Zankyo, né, que é o outro lá que a gente está anunciando. Aí tem o Instagram, que a gente, né, Facebook, essas coisas assim. Então, a gente tenta postar material lá, tenta trazer pessoas. Então, é um universo novo. Que, ao mesmo tempo, eu imagino que, principalmente para uma banda autoral, que não tem uma gravadora, não tem um cara grande por trás, que é um cara que vai bancar ali uma rádio, que vai levar ele para um programa de TV, esse tipo de coisa, que ele acaba também tendo que fazer um caminho muito semelhante, né? Que antes o cara ficava participando de festival, gravava o CD dele. Eu mesmo já gravei muito CD para vender em show, assim, sabe? Ou para divulgar a banda, para distribuir nos lugares. E hoje o cara vai gravar, vai tentar colocar os sons no Spotify, vai tentar de alguma maneira viralizar no YouTube ou qualquer coisa assim e tal, né? E assim ele vai fazendo aquele caminho. E aí tem outros caminhos, que são os caminhos de trilha de filme, que são outras coisas que você pode trabalhar com música sem necessariamente ter que vender show. Você pode vender a música em si para outras necessidades, vamos dizer assim. Para outras mídias, né? Para outras mídias. Eu vejo assim, hoje a gente tem, em comparação com 20 anos atrás, né, em comparação com... Talvez com 20 anos, vamos dizer que com o lance do começo da internet, você tinha uma oportunidade muito boa começando a acontecer ali. Mas pensando de quando a gente começou a tocar, pensando em toda essa história, assim, as oportunidades elas são muito maiores hoje, né? Você tem um alcance. Hoje uma pessoa, ela monta um Instagram e ela pode chegar em um monte de gente, de um monte de lugar, e até de maneira orgânica, né? Mas, assim, eu acho que o mais importante é que, em relação à música, né? Então, a gente tem a Five. A Five, ela funciona como se fosse uma empresa. Ela é uma empresa. Então, ela procura clientes. Então, você trabalha para chegar em uma pessoa, para chegar em determinadas pessoas. Né? Você trabalha dessa maneira. Você vai afunilando, né, o tipo de trabalho que você está fazendo para você chegar numa pessoa. Uma banda autoral também é uma coisa que eu faço, né? Componho e tudo. É o contrário. Você trabalha
para abraçar o máximo de número de pessoas possível. Só que daí já não é um público que vai comprar algo seu. Não é necessariamente consumidor. Ele pode Exatamente. curtir a música, mas nunca desembolsar um centavo, né? Exatamente. É o que a gente faz, né? Com muitos artistas. Porque eu mesmo consumo vários artistas e eu nunca essas coisas se paguei nada a misturam eles. um pouco, né? Porque a Five também abraça muita gente que é fã que nunca vai nos render nada, né? E é isso. Mas o fã, ele te rende autoridade. O fã, ele te rende a prova social. Ele também rende... É isso que eu ia falar, né? Porque hoje o que a gente mais quer é crescer a rede social, né? E esse cara vai ajudar nesse trabalho, né? Ele, não é que ele não nos dá nada. Ele nos dá essa visibilidade, que é fundamental, é muito importante. Ajuda o algoritmo, e, né? exatamente. Deixa e like ajuda, ali, compartilha. o fã, ele ajuda a chegar no cliente, né? Porque vai favorecer o algoritmo nesse sentido. Né? Eu acho que até, inclusive, eu penso assim, né? A música, ela mudou. Né? O mercado da música mudou. Se você pensar, antigamente, você buscava uma gravadora, né? Então você pega as histórias das bandas ali, os caras ganhavam uma fortuna lá para gravar um álbum, né? Ficavam lá, tal, praticamente eram cuidados por uma empresa e não sabiam nada de negócio nem nada. Aí depois isso foi mudando e aí depois o artista ele começou a ter que, quando a música ficou gratuita, vamos dizer assim, né? Quando você joga no Spotify, você joga no YouTube, você consome o que você quiser. Você tem uma gama absurda de músicas, de artistas que você pode consumir, que você pode mas nesses casos, né? para eles existe a monetização, né? Dessas plataformas, do YouTube, do Spotify e tal, que funciona muito bem também. Existe é um outro isso. jeito de vender. Existe isso, é uma outra forma. Não é nosso caso, né? Na Five. Mas eu acho que para muitos artistas a questão é assim, como eu faço para aproveitar toda essa popularidade que eu tenho e reverter isso financeiramente. E aí você busca outras coisas que vão estar ao redor, entendeu? Que vão colocar sua música em primeiro plano como um influencer, né? Tipo, o influencer ele cria popularidade. Um exemplo bom seria seria aquele cara que é um gênio artístico, né? Tipo, ele faz um trabalho bacana, tal, e ele tem muita visualização, só que ele não monetiza aquilo, não transforma aquilo em dinheiro, né? E esse não é nosso objetivo, né? Nosso objetivo é converter cada vez mais. Porque, assim, a gente tem... O artista, ele sempre tem essa necessidade de encantar as pessoas, né? Que nem você entende muito de vinho e você aprecia vinho, você degusta. A gente quer que o nosso trabalho seja degustado pelas pessoas, que as pessoas fiquem, né? Uma coisa que porque a gente trabalha, por exemplo, numa festa para fazer as pessoas dançarem, para animar a festa, mas isso é só um detalhe ali do nosso trabalho, porque a gente não quer só empurrar uma festa. A gente quer que a pessoa saia maravilhada, que ela fale, caraca, nunca vi nada assim, que tipo, criar esse choque nas pessoas, né? Criar essa admiração, principalmente as pessoas que experimentam a 5PM pela primeira vez. Então, a gente produz coisas nesse sentido, né? A gente produz vídeos buscando isso, a gente monta as músicas pensando nisso, a gente toca ao vivo pensando nisso, monta o show pensando nisso, a gente escolhe o repertório sempre com esse foco de encantar as pessoas. E a gente acaba produzindo material, né? O nosso material que a gente coloca nas redes sociais não é só para vender, só para... Lógico, se vender, ótimo, né? Mas tem esse lance da gente querer encantar as pessoas de alguma forma, sabe? Querer... Que nem a gente fez na pandemia o Quarentena Tour, a gente fez uma coisa que era despretensiosa, que era todo dia gravar um vídeo tocando, né, fazer um collab entre eu e ele na casa dele e na minha. A gente gravava um vídeo e soltava diariamente um vídeo que era para, tipo, como se estivesse tirando as pessoas daquela desgraça que era ficar em casa na pandemia, sabe? Então, tinha, né, fazer olha aqui, o que a gente pode oferecer para vocês aí nesse momento desgranhento que tá todo mundo vivendo. Todo aí. dia vai ter uma música nova aí para vocês curtirem, né? E disso, claro, a Five, por essa ação, entre aspas, altruístas, a gente cresceu muito e ganhou reconhecimento, ganhou um monte de coisa, né? Mas tem muito esse lance, né? De querer fazer, entregar porque
eu sempre acredito que se a gente faz algo excepcional, o dinheiro vira uma consequência disso, né? Os clientes eles vão surgindo tal e a coisa vai rolando, né?